Dando continuidade à nossa aula de polidrâmino, passamos então agora à parte 2. Na propedêutica complementar do polidrâmino, a ultrassonografia tem papel fundamental no diagnóstico, através da técnica do maior bolsão vertical, onde deve-se encontrar uma medida maior do que 8 centímetros para o diagnóstico, ou do índice de líquido amniótico, que se for maior do que 24 centímetros também faz o diagnóstico de polidrâmino. No entanto, há ainda outros exames que são utilizados para tentar se determinar a etiologia, como por exemplo a pesquisa de anticorpos anti-RH materno, dosagem de proteínas totais e frações no sangue materno e ainda a pesquisa de diabetes através dos exames de glicemia. O estudo de cariótipo do concepto também para pesquisa de síndrome de Down, trissomia do 13, trissomia do 18, anomalias congênitas múltiplas pode ser realizado fazendo-se amniocentese e ou cordocentese. O rastreamento de malformações fetais e hidropsia é realizado através da ultrassonografia morfológica e ecocardiografia fetal. E o teste de Kleihauer na pesquisa da transfusão feto-materna. Lembrando então que o índice de líquido amniótico é feito através da soma das medidas dos bolsões encontrados nos 4 quadrantes. Nesse exemplo, a soma dessas medidas deu 28 centímetros, fechando então o diagnóstico de polidrâmino. Resumidamente, então, a propedêutica do polidrâmino inicialmente faz-se a ultrassonografia morfológica do segundo trimestre, realizada entre a 20ª e a 24ª semana, o ecocardiograma fetal, a tipagem sanguínea, glicemia de jejum, o cariótipo fetal, a pesquisa de infecções congênitas através das sorologias e também a pesquisa de alfa-fetoproteína. O screening para as malformações fetais pode ser realizado através dos testes, teste duplo ou double test da 10ª a 13ª semana, onde se pesquisa o beta-HCG livre e o PA-PPA. Faz-se o cálculo do risco de síndrome de Edwards, trissomia do 18, e síndrome de Down, trissomia do 21. O teste triplo ou triteste consiste em alfa-fetoproteína, estriol não conjugado e gonadotrofina coriônica humana livre, ou beta-HCG livre, de 12 a 22 semanas para pesquisa de síndrome de Down, trissomia do 18 e risco de defeitos de fechamento do tubo neural. E ainda o teste quádruplo, que consiste em alfa-fetoproteína, gonadotrofina coriônica humana, estriol não conjugado e inibina A, e é realizado da 15ª à 20ª semana. No entanto, atualmente, o screening de malformações são realizados principalmente através da ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, com a pesquisa de translucência nucal, osso nasal e ducto venoso, e a ultrassonografia do segundo trimestre. Quanto às repercussões causadas pelo polidrâmino, as maternas incluem maior risco de doença hipertensiva, trabalho de parto prematuro, prolapso de cordão, atonia uterina e descolamento prematuro de placenta, e a dificuldade respiratória. Nas repercussões fetais, nós temos trabalho de parto prolongado, tocotraumatismo, principalmente pelo prolapso de cordão, asfixia por descolamento prematuro de placenta, ruptura prematura de membranas e prolapso de cordão. Prematuridade com insuficiência respiratória, anemia hemolítica e apresentações anômalas de nádegas. No diagnóstico diferencial, nós temos erro de data, gemelaridade, cisto de ovário, leiomioma, doença trofoblástica, macrosomia fetal, ascite materna e distensão gasosa materna. A conduta para o polidrâmino deve-se sempre buscar o diagnóstico etiológico para estabelecimento do prognóstico e o tratamento, se for possível. Deve-se atentar para possíveis complicações, como ruptura prematura de membranas, descolamento prematuro de placenta e uma possibilidade de prolapso de cordão. A gravidez pode ser mantida caso as condições maternas e fetais permitam
até 38 semanas. E aí recomenda-se repouso relativo no leito, dieta hiperproteica, controle do peso, altura uterina, circunferência abdominal e edema materno. Ultrassom para avaliar a placenta e malformações fetais. O cariótipo fetal e pesquisa de anticorpos irregulares. Pesquisa de diabetes mellitus ou diabetes gestacional. Ecocardiograma fetal. Avaliação periódica da vitalidade fetal realizada pelo Doppler e perfil biofísico fetal. E o Doppler do ducto arterial, para verificar o risco de fechamento precoce. Para fetos inviáveis e de risco para trabalho de parto prematuro, recomenda-se indometacina oral ou retal. No primeiro dia faz-se 100 mg, depois 50 mg de 6 em 6 horas até alcançar as 34 semanas. Se, no entanto, houver uma redução muito acentuada do volume de líquido amniótico, você reduz a dosagem da medicação para 25 mg de 6 em 6 horas. A medicação impede a produção de líquido pelos pulmões ou aumenta a absorção do líquido amniótico. Isso faz com que haja uma diminuição da diurese fetal e o uso da medicação envolve riscos como fechamento precoce do ducto arterial, que deve ser acompanhado pelo Doppler, insuficiência renal fetal, perfuração ileal e enterite necrotizante. A corticoterapia acelera a maturidade pulmonar fetal. Então, no caso de fetos entre 26 e 34 semanas, está recomendado o uso de betametasona ou celestone soluspam. Faz-se 12 mg IM e repete essas 12 mg 24 horas depois. Lembrando que cada ampola de celestone tem 6 mg. Então, são feitas 2 ampolas, uma em cada membro, e no outro dia, mais 2 ampolas, uma em cada lado das nádegas. A amniotomia, se for indicada, deve ser realizada com extremo cuidado, porque existe um risco de descolamento prematuro de placenta, se houver uma perda muito abrupta de líquido, e prolapso de cordão umbilical. Temos que considerar também a amniocentese terapêutica. No caso de uma dispneia progressiva, dor abdominal persistente, ela pode ser indicada. Serve para aliviar o sofrimento materno por descompressão uterina. Porém, o efeito é transitório. Você tira o líquido, mas ele vai continuar sendo produzido, então volta a ter o polidrâmino incomodando de novo a paciente. Para fazer a amniocentese terapêutica, faz-se uma asepsia adequada, com controle ultrassonográfico e o uso de uterolítico. Usa-se um catéter plástico adaptado com agulha de calibre 18 inserido na parede abdominal, com anestesia local dentro do saco amniótico. Retira-se a agulha e um equipo de infusão é conectado ao catéter. A extremidade oposta do equipo é colocada num cilindro graduado no nível do chão, para que você possa acompanhar e medir aí quanto está sendo tirado. A velocidade do fluxo de líquido amniótico é controlado com uma torneira. E retiram-se de 1.500 a 2.000 ml de líquido amniótico. Os riscos associados a esse procedimento são descolamento prematuro de placenta, trabalho de parto prematuro, infecção intrauterina, ruptura prematura de membranas e hemorragias. Cuidados no parto do polidrâmino. Um cuidado especial no quarto período. Existe um risco de atonia uterina. Fetos mal formados ou com cariótipo anormal, incompatível com a vida, faz-se uso de misoprostol ou ocitocina. A resolução por cesariana depende das condições maternas ou da vitalidade fetal. Em casos severos de polidrâmino, a placenta se apresenta fina devido à distensão da cavidade amniótica. Anomalias fetais que são secundárias ao polidrâmino: lesões do trato genital geniturinário, lesões do sistema cardiovascular, do trato gastrointestinal, do sistema nervoso central, lesões torácicas e hidropsia fetal não imune. Quanto ao ultrassom, o estudo importante a partir da segunda metade da gestação, que é o período em que o feto tem sua epiderme queratinizada
e a produção do líquido amniótico em grande parte é resultado da diurese fetal, pequena parte por secreção do trato gastrorespiratório, transpiração e difusão do âmnio. A reabsorção praticamente se faz pela deglutição fetal. As dificuldades da avaliação do líquido amniótico. Sua quantidade varia ao longo da gestação. A maior quantidade de líquido amniótico é observada em torno da 34ª semana, quando está entre 900 e 1000 ml. Após a 40ª semana, diminui para cerca de 600 ml. A proporção de líquido amniótico com relação ao volume uterino total também é variável ao longo da gestação. Em torno da 30ª semana, quando a quantidade de líquido é em torno de 600 ml, representa 25% do volume total da cavidade. Já na 40ª semana, se o líquido estiver com os mesmos 600 ml, vai representar 10% do volume total. E aí o fluxograma com o resumo de toda a apresentação que foi feita. Por enquanto, essa é a finalização do nosso tema de alterações do volume do líquido amniótico. Até mais!